Olá! Seja bem-vindo à aula de gatilhos mentais. Essa é a minha aula favorita e você vai entender por quê. Muitas vezes você diz assim: mas isso não funciona. Funciona tanto que você cai e nem percebe que cai. Eu vou te explicar por quê. A primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: qual foi a mão que você escovou os dentes hoje? Quando você está escovando os dentes, você imagina por acaso os movimentos que você vai fazer escovando os dentes? Esses movimentos são automáticos, né? Quando você está dirigindo, você lembra que agora é a hora de eu olhar para o retrovisor, agora é a hora de eu pisar no freio, você faz isso automaticamente. São os estímulos que vai trabalhando no seu cérebro para que você tome decisão de pisar no freio, de apertar o acelerador, de pisar no acelerador, né? De ligar a seta para informar que você vai dobrar à direita ou à esquerda. Isso são os estímulos que a sua mente recebe. Afinal de contas, eu quero que você me responda o seguinte: em algum momento da sua vida você já refletiu as tomadas de decisões que você toma? A gente entende o seguinte: o nosso cérebro ele é composto do cérebro reptiliano, aquele que reage muito rápido aos comportamentos, né? São as reações que a gente toma, está ligado muito ao que a gente faz de comportamento, ao sistema límbico, que são as emoções, e onde você se sente alegre, triste, é, contente, deprimido, são as emoções. E o neocórtex, cérebro onde você, essa parte frontal, né, para você ter um raciocínio, para você usar o seu lado racional. Tem um livro que eu gosto muito, que é um livro chamado Rápido e Devagar, para você entender como é que você toma, às vezes, decisões rápidas ou decisões que você precisa pensar um pouco. Vem comigo aqui agora para você entender o que são gatilhos mentais. A primeira coisa que eu quero te fazer de pergunta é isso. Na verdade, o que são gatilhos mentais? São estímulos que o seu cérebro recebe para tomar decisões. Será que muitas vezes você não comprou alguma coisa só por causa dos gatilhos mentais utilizados? Eu vou dar um exemplo para você. Teve uma época na Black Friday que a minha esposa queria trocar de telefone. Ela queria comprar um modelo de iPhone novo. E quando ela viu no site que ela estava procurando, no app, né, que ela estava procurando, ela viu que tinha uma condição muito boa. E aí, quando ela foi comprar, o preço tinha subido. Mas ela tinha feito um print de tela e ela disse: amanhã eu vou na loja, tem a loja que tem aqui no site, e eu vou lá perguntar se ainda existe a possibilidade de ter esse preço. Ela foi até a loja e quando chegou lá, eu presenciei o vendedor utilizar vários gatilhos mentais na frente dela. O primeiro foi para dizer que ela era uma cliente ouro e que ela tinha um preço diferenciado naquela empresa. E pegou o CPF dela e disse: Olha, eu vou tentar aqui fazer uma reserva. Você vai embora agora? Você já está indo para casa? Não, eu vou almoçar. Acredite, não deu tempo da gente fazer o pedido. Ele passou uma mensagem para ela que tinha conseguido o telefone, mas que aquele telefone só tinha um e que ela precisava decidir naquele momento. Ele gerou curiosidade, ele gerou escassez, tudo isso dentro dos gatilhos mentais. Então, quando você entende que os gatilhos mentais, eles são poderosos, toda essa explicação eu gosto muito de usar esse livro aqui que eu estava mencionando para você, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Ele explica bem direitinho como é que o seu cérebro toma a decisão, seja ela rápida ou quando você usa o lado racional para tomar as decisões que você precisa parar para pensar um pouco. E aí, começando com gatilhos mentais, existem os gatilhos dos famosos, né? Quem é que nunca comprou porque um famoso, aquela pessoa que você é muito fã, aquela pessoa que você conhece, também comprou aquele produto? O gatilho do famoso, os gatilhos dos famosos, né, são os digitais influencers, que influenciam você a tomar decisões. Muitas vezes também está ligado a um artista, um desportista, um cantor que você admira.
E isso faz com que as pessoas tomem decisão de compra. E quando você vem para o gatilho dos famosos, tem essa imagem tá até não tá tão nítida porque é um print de uma propaganda que você pode ir no YouTube e você vai encontrar a propaganda que o Pelé fez da Vitasay. Naquela época, a Vitasay estava precisando vender e as vendas estavam muito baixas. E o Pelé estava no auge da sua carreira. E acredite, você sabe, tem até uma musiquinha, sabe qual era a musiquinha que tinha? Era do desportista, do estudante ao trabalhador. Ele atingia, Vitasay sim, é saúde sim senhor. Ele atingia essas três classes, né? Quem trabalhava, quem praticava esporte e quem era estudante. E as vendas do Vitasay dispararam, sabe por quê? Porque Pelé tinha uma legião de fãs. Se o Pelé usa, é porque é bom. Então as pessoas passaram a comprar a Vitasay por conta disso. Quem não lembra dessa propaganda do hidratante Monange com a Xuxa? A pele branquinha, leve e suave. Se a Xuxa usa, eu também quero usar. Se a Xuxa está recomendando, é porque é bom. Isso são gatilhos dos famosos. E vende sim, tá? Quando você pega um famoso para falar da sua marca, só tem que ter um cuidado. Tem que haver congruência. O famoso tem que realmente usar aquilo que está vendendo. Eu já vi propaganda de pessoas famosas falando de determinado tipo de produto que eu sei que ela não utiliza. Isso cai no descrédito, né? Gatilho da antecipação e curiosidade. É um gatilho muito utilizado, principalmente para você deixar o cliente curioso. Exemplo, você está fazendo a sua apresentação de vendas do seu produto e diz assim, mas fique tranquilo que eu tenho algo especial para você. Você está deixando a sua carta na manga, a cereja do bolo para o final. E você está deixando o cliente extremamente curioso. Esse é o gatilho da curiosidade. O da antecipação, peraí que eu vou te falar que esse curso tem algo especial. Aliás, não, peraí, vou te falar depois. Quis antecipar que tinha algo muito especial e falei que ia deixar para depois. Usei a antecipação e a curiosidade ao mesmo tempo. Outro gatilho importantíssimo é o gatilho da autoridade. No módulo de objeções, eu expliquei que você precisa construir a sua autoridade, é o seu posicionamento. É como você se veste, quantidade de clientes que você já atendeu, quantidade de clientes que a sua empresa tem. Outra coisa pode ser o tempo de mercado, os locais onde você provavelmente já deu algum tipo de entrevista, ou já apareceu em alguma reportagem, ou até mesmo foi recomendado por alguma instituição, por algum órgão do governo, ou recebeu um selo de qualidade, ou recebeu uma certificação reconhecida pela sociedade. Tudo isso são gatilhos de autoridade para você usar. A minha equipe de vendas, ela trabalha muito na minha experiência, no meu tempo de mercado, na minha autoridade como escritor, como palestrante, como treinador, a quantidade de alunos que eu já treinei, a quantidade de cursos que eu já gravei, as faculdades que eu leciono como MBA, as empresas que eu já atendi, tudo isso cresce um background bem grande para que eu tenha um gatilho de autoridade. Além disso, as provas sociais. Pessoal, todo elogio você precisa fazer print de tela. E sabe o que é que eu demonstro para o cliente que quer comprar algum produto da nossa empresa? Não existe melhor prova social do que um depoimento no Google. Por quê? Porque o cliente se identifica publicamente e ele coloca o comentário dele. E acredite, atualmente eu tenho mais de 60 avaliações e as 60 avaliações no Google são 60 avaliações 5 estrelas. Você quer prova social melhor do que essa? Então, toda vida que o cliente for no seu estabelecimento, peça a ele, olha, você pode avaliar, fazer uma avaliação nossa no Google? Quando eu peço isso, eu sei que pode vir uma avaliação abaixo de 5, mas eu me comprometo em entregar tanto que o cliente jamais vai dar uma nota baixa, a não ser que um dia eu não entregue aquilo que eu prometi. E eu trabalho para entregar muito mais do que eu prometo entregar.
Isso se chama over-delivery. Então, o gatilho da prova social são depoimentos, vídeos que são gravados, depoimento escrito nas redes sociais, e se for do Google, maravilhoso ainda. Mas você pode sim ter isso separado para exatamente dentro daquela apresentação de vendas. Se for numa conversa de WhatsApp, você mostrar os prints de tela dos depoimentos que você já recebeu. Isso ajuda bastante o cliente na tomada de decisão. E aí vem o gatilho do inimigo comum. Você deve estar me perguntando, que inimigo é esse? Vamos lá. Esse é um gatilho que minha equipe muito usa para vender treinamento. Quando o cliente diz assim, mas estudar online não é para mim, eu não tenho disciplina para isso. Aí ela diz assim, eu te entendo, eu também era assim. Eu te entendo, estudar online realmente traz uma sensação de afastamento. Mas eu tenho certeza que se você começar o conteúdo e ver que esse conteúdo, aplicando, você vai ter um resultado positivo, você vai começar a gostar de estudar online. Na realidade, o que é que ela está mostrando para as pessoas que têm esse gatilho, né, de não estudar online? É que o que falta é ele encontrar uma motivação. Ele encontra a motivação quando ele enxerga o resultado. Então, o gatilho do inimigo comum é quando você concorda com o cliente numa opinião que também você já teve e que você mudou de opinião porque funciona. Isso é sensacional. Gatilho do medo, não é? Esse é um dos gatilhos que serve para plano de saúde, seguros, outra coisa que gera medo, segurança, né? Você colocar câmeras na sua casa, colocar um sistema de alarme, tudo aquilo que tire a sua segurança, que deixe você instável. As pessoas não gostam de viver na instabilidade. As pessoas não gostam de viver sem segurança. As pessoas não gostam de viver sabendo que pode ter uma perda. Então a gente trabalha muito isso no gatilho do medo. Um dos exemplos que a gente dá é como é que seria a sua empresa daqui a um ano vendendo o que ela vende com a economia que o país tem hoje. É um gatilho do medo. Como é que você sente não tomando a decisão agora e sabendo que os seus concorrentes estão vendendo mais do que você? Imagine que na sua empresa você não conseguiu crescer, na sua casa você não teve uma lucratividade para dividir os lucros no final do ano e poder estar viajando com sua família. Você vai colocando o gatilho do medo para uma tomada de decisão. E isso funciona se você seguir a sequência toda que eu estou te explicando. Utilizar a apresentação de vendas, quebrar as objeções no início, né? Trabalhar as objeções superficiais e profundas e, por fim, fazer um bom fechamento. Então, os gatilhos mentais funcionam dessa forma. Lembra a frase que eu falei na aula de objeções? O medo de perder tira o prazer de ganhar. Muitas vezes você está muito próximo de conquistar alguma coisa, mas o medo te paralisa. Então as pessoas têm medo de perder, medo de ficar de fora. Na aula de script de WhatsApp, eu expliquei para você quando é o sétimo contato que a gente tem com o cliente, a gente diz o seguinte: olha, Paulo, eu acredito que o meu produto não é para você nesse momento, eu vou deixar de estar te ligando, numa melhor, quem sabe a gente possa fazer um negócio, e vou te deixar à vontade, está aqui os meus contatos. Na realidade, eu estou disparando também um gatilho de medo e de escassez no cliente. Poxa, eu estou mostrando para ele que ele está sendo mais importante para mim como ele era antes, porque eu estou acreditando que ele não vai fazer negócio comigo. E aquilo dá aquele medo do abandono, aquela sensação de que eu deletei ele, né? Eu risquei ele da minha lista de clientes e ele termina voltando a manter contato. Né? Outra coisa importante, gatilho da reciprocidade. Quando você se antecipa e dá algo para o seu cliente, ele se sente na obrigação de retribuir. E isso é em qualquer área da sua vida. O gatilho da reciprocidade funciona da seguinte forma: vamos fazer de conta que eu te convido para jantar na minha casa. Ou melhor, você me convida para jantar na sua casa.
E quando eu chego na sua casa, eu levo uma garrafa de vinho para você e a minha esposa leva flores para sua esposa. E você fica sem jeito porque recebeu um presente. Você vai ficar tão preocupado que vai se sentir na obrigação de me retribuir com alguma coisa, com algum fechamento, se for um jantar de negócios, se for um jantar na sua casa, você vai querer retribuir com mais um encontro. Na realidade, as pessoas elas se sentem obrigadas quando ela recebe algo grátis. Muitas vezes, quando eu vou para uma reunião, eu sempre levo um mimo para as pessoas que vão me receber. Eu levo uma sacola com um livro, um planner da empresa e um chocolate de alto valor também. E quando eu chego para a pessoa e digo assim, obrigado por me receber e entrego a sacola, ela se sente pelo menos na obrigação de me responder com agilidade, de responder se o meu orçamento está dentro da capacidade de pagamento da empresa. Muitas vezes isso evita aquele cliente que abandona, né? Que te deixa na mão, que você manda mensagem e ele não responde. O gatilho da reciprocidade, ele é poderosíssimo para que você verdadeiramente possa fechar grandes negócios. Na próxima aula, eu continuo com os gatilhos muito fortes que você talvez ainda não tenha utilizado. Vem comigo.